E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Então, aí pegando esse gancho do Pix, né? E falando também, você citou a questão das CBDCs. Para quem não sabe, CBDC é a sigla que significa Central Bank Digital Currency. Então a gente está vendo por aí o pessoal falar de Yuan digital, moeda da China, ou da criação do real digital, criação do dólar digital, que seria de fato uma moeda 100% digital, nativa, né? Não esse dinheiro que ele é físico, é híbrido ainda. Com o Pix, por exemplo, a gente vê a transação, ela é instantânea, ela é rápida, ela é confiável. O único porém que o Banco Central não consegue é que ela não depende, né? Não é independente de um governo. Esse é o único porém. Mas vocês acham que isso tende a acelerar a adoção de criptomoedas no final? Porque eles fizeram isso até pensando, se a gente criar esse tipo de alternativa... A pessoa que começa a utilizar o Pix, ela passa a entender como funciona. E outro ponto sobre governos, tá? Eu tenho uma teoria do seguinte, que até 2018, 2019, a gente sente um risco muito grande de cripto, por mais que as pessoas pudessem usar sendo ilegal, você está pedindo para a pessoa usar algo ilegal. Eu acredito muito na economia comportamental, tá? Então, eu vou chegar para minha irmã, usa cripto. Não, mas é proibido. Não, mas pode usar que não vai ter problema. Ela fala, mas eu não quero, entendeu? Eu não quero ser ilegal, tá? Só que com o advento de ETFs, de produtos financeiros sofisticados envolvendo... Você pode explicar o que é um ETF também? Simplificando muito para não levar uma bronca aqui, tá? São fundos, Gente, tá? eu Então nem fui existem... tão brava assim. Não sei, são fundos que englobam criptomoedas. Então, até 2017, 2018, a gente tinha muita tentativa, lembra? Vai ter um ETF de cripto, aí cripto subia. Vai ter, não vai ter, aí caía. Vai ter, caía. Hoje você tem aqui no Brasil, se você quiser citar alguns depois, a gente conhece vários. Hashdex, tem 3 da Hashdex, 2 da QR Capital. Tem da QR Capital, você tem fundo só de Ethereum, você tem fundo... O da Hashdex é um mix de cripto. Então, o que acontece, tá? 2017, 18 e 19, mais 17 e 18, os bancos fechavam as contas das corretoras de criptomoedas. Verdade, aconteceu esse movimento. E outra coisa, se você fizesse uma TED de 100 mil para uma corretora de cripto, teu gerente te ligava. Fala, cara, e aí, beleza, cara? O que tá acontecendo? Cara, o caso aconteceu comigo. Conta aí, mas depois eu continuo só no... Eu não vou citar o banco. Então, um caso aconteceu comigo, tá? Isso era 2018, eu acho. Eu sou cliente de um banco, não sou private ainda, mas era, sei lá, o nível não era mais varejo. Ele não quer falar, mas ele é o melhor nível, ele tá só diminuindo aqui. Tá diminuindo, fala. Ele tava querendo trocar de banco. E aí fui pro outro banco, para mesmo perfil de cliente. E o cara tava lá, vamos abrir a conta aqui, não sei o quê. O cara, não, beleza, pedi meus documentos, mandei os documentos e tal. Que deu uma semana, inclusive estava em Nova York naquela semana, eu lembro que o cara me ligou, falou, Rudá, tudo bem, posso te ligar? Eu falei, liga. Olha só, seguinte, eu vi aqui que você mexe com Bitcoin e infelizmente o compliance do banco não aprovou sua conta. Ele olhou minhas redes sociais. Olha aí, ó. Mas, cara, como assim? Não, essas redes sociais aqui a gente viu e infelizmente, cara, o compliance não aprovou. Sabe o que foi legal? Esse ano, o banco, o perfil desse tipo de cliente do banco, postou meu livro como recomendação. E esse banco começou a fazer, promover, inclusive... Mas eles pediram para você se retirar, então? Foi não, isso? Não abriram a minha conta. Ele queria entrar... Não me tiraram. Cara, não abriu a conta. Cara, o cara se negou a abrir sua conta. Negou a abrir a conta, exato. Negou um cliente. Negou um cliente. 2017 e 18. Pessoa física, jurídica, perseguição dos bancos, tá? Eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos, trabalhava num grande banco americano, também não vou citar o nome do banco, e orientação para ele. JP Morgan? Ou não? Orientação para ele. Não se envolvam com criptomoedas. Orientação, de fato. Tanto os bancos brasileiros quanto esse banco americano, hoje, eu já vi patrocinado. Não é que o cara tá com produto. O cara está patrocinando mídia no Instagram. Mídia no Instagram. O fundo da Hashdex, a última vez que eu olhei, estava com 2 bi. Onde eu quero chegar, Foi muito rápido, inclusive. Muito rápido. Eu dei uma volta. Do Brasil, acho que o segundo maior. Eu dei uma volta para falar o quê? Uma coisa é você proibir algo que 3, 4 pessoas estão utilizando. Outra coisa é você chegar, tá proibido o Bitcoin. Quantas pessoas estão utilizando? Cara, 50 milhões de pessoas
Tem a ver pelo menos com- R$1 nesse tem a negócio. ver Os com bancos estão produto. interessados, os bancos estão Os lançando bancos estão produtos. interessados. Tem lobby. Pô, Estados Unidos, os irmãos Winklevoss lá, a Coinbase lançou IPO. O que eu gostei quando teve o IPO, tá? Foi uma merda de preço, tá? Mas me ferrei no IPO da Coinbase, porque, pô, foi meio listagem direta. Mas aí o que eu fiz? Quando começou a cair cripto também nessa última queda, eu troquei minha posição por cripto e já voltou. Mas o que eu achei importante o IPO da Coinbase? Porque apesar do ecossistema de cripto às vezes não gostar dessa mistura, eles não entendem que isso possibilita com que seja uma coisa quase imparável, porque agora se não dá mais para você... tem um volume de capital você tão tem grande dentro. Isso, você mistura. E para devolver a palavra, quando eu acho que aconteceu uma grande virada também, que talvez a gente possa falar depois, ano passado, quando alguns bilionários começaram a comprar cripto, Salinas, outros, Sabe o que eu acho que foi? bilionário comprando 10% em cripto, eu falei, opa, Eu gosto do Ray Dalio. Pô, que era um o case de Ray crítico- Dalio foi genial. Ele era um crítico e eu não entendi. Eu falava, esse cara não tá vendo, porque ele gostava muito de ouro. O Ray Dalio, ele fala que quem não tem ouro no portfólio, ou não entende história, não entende economia. Aí falava do Bitcoin, ele, não, Bitcoin não. Eu nunca tinha parado Aí pra uma hora estudar, ele parou assim Tanto e que falou, ele fala, olha... né? I might be missing something, eu posso estar perdendo alguma coisa, por favor, me corrijam exatamente. aqui. Aí passou um Outubro do tempinho, ano passado. ele chamou, como é que era a frase em inglês? A Hell of an Invenção. a Hell of an Invention, né? Exatamente. Em português carioquês é uma puta de uma inovação. Pois é, aí ele foi e comentou disso. E ele tem as ressalvas dele ainda, muitas daquelas até são coisas que, devido a ele estar mais no início do aprendizado, ou até são pontos interessantes. Que eu acho que são podem pontos ser importantes utilizados. de é bom o analisar. crítico, é bom o crítico. Por isso que eu falo, quando eu digo o seguinte, o ecossistema, não fiquem chateados, entusiastas de cripto. É verdade. Quando a gente faz crítica, ó, tá difícil, Pra ou quem- tem que pra quem melhorar não conhece, isso, aquilo. Só depois você explicar quem é o Ray Dalio, né? Explica aí. O Ray Dalio é um maior hedge fund manager, o maior gestor Tem de um risco livro do dele mundo. aí. Tem um livro dele, Principles, tá? Em É, algum lugar. A gente falou dele Princípios, na deve ter por outra. aí. O Thiago gosta bastante. E o livro é meio massivo, mas é um baita livro. Se você usar como... Vai ler uma página por dia, é legal, mas... Porque é quase um código legal, não é um código- princípio. né? exato, é um princípio. É um São princípio 300 princípios. Então é de vida, complicado. da vida dele que ele usa e usou na gestão e na vida pessoal. Encerrando o raciocínio, então, eu acho que os governos pararem agora é um pouquinho mais difícil, um pouquinho, do que há Eu acho que sim. 2, 3 anos. Acho que Pronto. sim. Que aí tem banco, tá todo mundo envolvido, cara. Sabe? Todos os bancos, tem fundo, Abraçaram. É. 2 pontos aqui que eu acho que valem a pena ser ressaltados. Essa troca que os bancos tiveram de algo negativo para algo positivo, eu acho que ela vai ser acelerada por essa questão das CBDCs que a gente falou aqui, a Central Bank Digital Currencies. Porque se você dá a chance de uma pessoa criar uma conta diretamente no Banco Central, você pode tornar os bancos obsoletos. E aí os bancos vão abraçar esse negócio rápido e vão querer oferecer Exatamente. ou suas próprias moedas ou coisas que eles conseguem ter, pelo menos, sobre... Então, talvez cripto seja até uma maneira dos bancos continuarem atualizados. E o outro ponto é que aquele país que abraçar criptomoedas primeiro tem uma vantagem competitiva sobre outros países. El Salvador, A gente pode comentar eventualmente. sobre isso, sobre El Salvador, que não tinha uma moeda oficial própria, utilizava o dólar, porque eles acabaram com a moeda deles, né, graças a uma inflação cavalar, não tiveram responsabilidade sobre isso, adotaram uma moeda externa e aí o governo perde o poder de ficar emitindo a sua própria moeda, a inflação ela fica mais controlada. E agora adotaram há pouquíssimo tempo o Bitcoin como uma outra moeda oficial. Então lá eles querem inclusive usar um sistema de conversibilidade, onde se a pessoa faz compra com Bitcoin pode trocar por dólar na hora, se fizer... Tipo um swap, um atomic swap. atomic de- swap. Exatamente. E talvez isso até resolva essa Mas questão de vai utilizar ser como fácil meio de funcionar? troca. Perfeito. Não sei, aí, cara, inclusive eu tô querendo organizar uma comitiva para El Salvador. Não, falando Olha sério, que bacana. papo reto. Alguns amigos parlamentares brasileiros e tentar juntar o Banco Central. Fica o convite para quem quiser se juntar a nós, quem estiver nos assistindo. Mas, Porra. Então, fica o convite para 2 maiores autoridades do YouTube aqui de finanças do Brasil. Se quiserem, a gente acho que talvez para ano que vem, depois que esse negócio estiver rodando, para de fato documentar esse negócio e ver como é que tá, como é que é. Porque, assim, é o primeiro país a aceitar e a autorizar o Bitcoin como moeda de curso legal. De fato, é o primeiro país a fazer isso. Vocês acham que isso muda jogo? Eu acho que isso muda jogo. Eu acho que Também? isso muda muito jogo. Acho que muda. Mas acho que a gente falou pouco do passado do dinheiro. Vamos continuar falando do futuro, mas... Porque eu volto a falar, eu acredito muito em comportamento. Até voltando a esse ponto do passado, porque você também citou um ponto interessante, Rudá. Você falou, os bancos voltando a emitir seu próprio dinheiro. Isso aconteceu lá atrás no passado. Para quem não entende por que acontecia, os bancos começaram a operar com um sistema chamado de reservas fracionárias, que funciona assim. Eu tenho 1 milhão, Rudá tem 1 milhão, Charles tem 1 milhão, Malu é dona de um banco.
Nós depositamos os 3 milhões aqui Até e a Malu que enfim vê. eu me dei bem nesse podcast. Tô Mas você vai ser sempre sendo presa no final também. Ah, E a Malu tem os 3 milhões lá e vê que a gente nunca aparece ao mesmo tempo pra pegar o dinheiro. Então ela fala, Opa. olha, eu posso emprestar não só 3 milhões, como Malandro. post emprestar mais do que isso. Eu não E aí faria você isso. criava o seu próprio dinheiro. Mas isso é ser banco. Pra emprestar. O trabalho de um banco, na verdade, é equilibrar a caixa. Administrar. Administrar a caixa. Ele coloca... E aí, quanto o banco pode se alavancar, né? E aí, tem um índice de Basileia, que é o índice de alavancagem bancário. O índice de Basileia brasileiro até é relativamente alto, é 15%. Significa que o banco tem 15%, a média. Significa que o banco tem 15%. Esses 3 milhões, no final, são equivalentes a 15% Do capital que ele do empresta, capital que ele 15% é empresta, dele. Exato. Então, ele tem 3 milhões aqui depositados de nós três, nesse exemplo do Bruno, e ele pode emprestar, sei lá, 30 milhões. No caso, seriam 25 milhões aí, que ele tem na praça, emprestado para outras pessoas. E se todo mundo quiser sacar o dinheiro ao mesmo Exatamente, tempo, isso que eu ia Bruno? falar. Tem ou não tem o dinheiro? Porque é maravilhoso enquanto tá dando certo, né? A Malu pegou esse dinheiro, tá emprestando, o pessoal que pegou emprestado tá pagando e ela tá ganhando bastante dinheiro com isso. Até a hora que vem uma crise E aí dá e problema. todos nós Todo queremos o mundo dinheiro ao pede mesmo o dinheiro. tempo e você não tem dinheiro pra O dar pra todo Madoff mundo. quebrou assim aquela bolha também americana. Foi em uma das- 2008 que ele quebrou. 2008 A quebrou maior assim. pirâmide da Foi história. 2008 ou do 2001 mundo. que ele quebrou? 2008. Oito. 2008 foi Foi preso. alguma crise. O filho dele se matou em 2011. Primeiro, cara, a história foi horrível. Horrível, horrível. Mas exatamente. Os bancos emitiam seu próprio dinheiro, mas quando tinha um episódio assim, acontecia uma corrida bancária. Se o banco tinha emitido muito mais dinheiro do que tinha disponível pra devolver, o Isso banco aconteceu quebrava. agora. Se todo mundo Aconteceu várias se vezes. todo mundo tá nos ouvindo aqui, vamos supor que seja Joinville você mora, né? Se todo mundo de Joinville agora for agora no caixa eletrônico querer sacar o dinheiro, ferrou, não vai ter Não, não dinheiro. tem, não tem. Não tô nem falando de São Paulo. Só que o banco não quebra porque o Banco Central tá lá pra garantir o sistema hoje em dia. Que o Banco Central Americano fez em todas as últimas crises, né? Exatamente. Calma que eu vou prover liquidez. Exatamente. Não vai dar Que é o que problema. tá acontecendo agora.